O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, a igreja hoje se veste com a cor vermelha, a cor do sangue derramado dos nossos santos mártires. Hoje nós celebramos a memória de Santo André Quinta Egon, Paulo Chong e seus companheiros mártires, todos sul-coreanos, que viveram a perseguição por causa da fé, que viveram a perseguição por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não morreram sozinhos, mas com mais ou menos 92 leigos, totalizando um total de 103 mártires, com 11 clérigos. Santo André, o primeiro padre, o primeiro sacerdote da Coreia do Sul. E todos estes companheiros mártires que foram assassinados por causa da fé. E esta frase de André nos ensina cada vez mais o compromisso com a nossa fé e com a igreja, o compromisso com o próprio Cristo Jesus. Ele que momentos antes de morrer disse: é por ele que eu morro, é por Jesus Cristo que eu dou a minha vida. Peçamos hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, neste dia, a intercessão dos santos, a intercessão dos nossos queridos mártires, que com certeza para nós são modelo a serem seguidos. Mas por que existe o martírio? O martírio existe porque existe também a perseguição, porque existe também a incompreensão, porque existe também a dureza do coração daqueles que receberam o anúncio de Jesus Cristo e disseram não a esta palavra. O martírio existe não somente no mundo, mas existe também dentro da nossa própria igreja. Peçamos a Deus que nos dê cada vez mais força e coragem para suportarmos todas as perseguições por causa do nome do Cristo Jesus. O Senhor hoje, queridos irmãos, na sua palavra, nos convida a seguirmos os seus caminhos. E de maneira especial no texto de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3, somos colocados diante da importância das mulheres, não apenas na família, mas também na igreja e na sociedade. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, o livro das origens, nos deparamos ali com a face de Deus, que é um Deus criador, um Deus que cria tudo, que cria o homem, que cria os animais, e que percebe que o homem precisa de uma companheira. Então faz um sono profundo cair sobre Adão. Enquanto Adão dormia, a mulher lhe é tirada da sua costela, do seu lado, para que possa caminhar não à frente nem atrás, mas para que possa caminhar ao lado do homem e juntos construírem um mundo melhor, um mundo mais santo, um mundo mais fraterno. Hoje esta é a nossa missão, queridos irmãos e irmãs. Olhamos e rezamos pelas nossas queridas mulheres,
que vivem o ministério de casa, na família, ministério de mãe, que vivem e são com certeza maioria dentro das nossas igrejas, comunidades, e aqui mesmo em nossa capela, se nós formos contar, tenho certeza que o número de mulheres é maior do que de homens. Mulheres que assumem hoje na sociedade um papel fundamental dentro da política, da transformação social. E é isso que Deus espera não apenas dos homens, mas também das mulheres, que sejam tratadas com igualdade, com respeito, que não haja mais violência, que não haja mais perseguição. E Jesus andava no seu tempo por cidades e povoados, pregando a todos a boa nova do reino de Deus. Ele não era acompanhado apenas pelos seus discípulos. São Lucas nos fala, os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. As mulheres são importantes desde o início da criação. É por isso que o nome Eva significa mãe de todos os viventes. Nós estamos aqui hoje por causa, não apenas de Deus, mas por causa do sim de uma mulher. Eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe. Provavelmente esteja nos assistindo agora também. Se não fosse pelo sim de minha mãe, Dona Elza, eu não estaria aqui agora, não é? Então a mulher, ela se torna, amados, coparticipante da criação de Deus, da vida. E assim, desta mesma forma, Deus vem ao mundo pelo sim de uma mulher. Deus vem ao mundo pelo sim da Virgem Maria. Eis aqui, Senhor, a tua escrava. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Deus poderia ter vindo, descido, se encarnado, diante de tantas e tantas possibilidades, porque afinal de contas, Deus é Deus. Mas Deus escolhe a forma mais humana, mais natural de todas. O Senhor veio da Virgem Maria, de uma mulher. O Senhor quis ter uma mãe, assim como todos nós, queridos amigos. O Senhor quis precisar da mulher. E hoje, vocês, mulheres, são maioria dentro da nossa igreja. Jesus era seguido por grandes mulheres. Maria Madalena, aquela que Jesus havia exorcizado, e dela saíram 7 demônios. Imediatamente ela passou a seguir Jesus. E quando o Senhor ressuscitou, é justamente às santas mulheres que é manifestado este mistério. O mistério da vida, o mistério da ressurreição. É a Madalena. E assim ela é capaz de dizer ao mundo, o Senhor, Ele não está mais na sepultura. Foi a uma mulher, queridos irmãos, queridas irmãs. Na 8ª estação da Via Sacra, vocês se lembram? Jesus consola as mulheres e não os homens. Onde estavam os homens? Sabemos, segundo a narrativa de João, que o discípulo amado permaneceu ali, olha, aos pés da cruz, ao lado da Virgem Maria. Mas são as mulheres que, diante do sofrimento, enquanto Jesus carregava a sua cruz para o Gólgota, são elas que se apresentam para consolar o Senhor, chorando diante do sofrimento de Cristo, que diz: mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. São elas, queridos irmãos e irmãs, que consolaram o Cristo, que choraram ali ao lado do Senhor. São elas que seguem fielmente a voz do ressuscitado. São elas que acompanham os discípulos no cenáculo até a chegada de Pentecostes. São elas que permanecem ao lado dos discípulos como verdadeiras discípulas. São elas que se colocam a serviço, não é? E o Papa Francisco, quando fala das mulheres, ele deixa isso bem claro.
Homens e mulheres são servidores, especialmente as mulheres, servidoras e não serviçais, porque existe uma diferença muito grande no verdadeiro sentido dessas duas palavras, servidoras e não serviçais. Mulheres que fazem parte da história da igreja, que enriquecem a nossa fé. Mulheres como Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, Catarina de Sena, Madre Teresa de Calcutá. Mulheres que fazem da história da igreja uma história grandiosa pela fé, pelo testemunho, pelo exemplo de vida. E hoje, além desta inspiração para a nossa santidade, nós contamos também com o testemunho de André, Paulo, santos sul-coreanos que deram a vida por causa da palavra de Deus. É por ele que eu morro. Que fé, queridos irmãos e irmãs. Por isso nós hoje somos chamados a olharmos não apenas para as santas mulheres que fazem parte da história da igreja, mulheres fiéis que seguiam Jesus por todos os caminhos, mas também o Senhor nos inspira através de todos esses mártires e nos chama à fidelidade, com coragem, sem medo, de gritar ao mundo: eu sou de Cristo. Eu sou de Deus. Mesmo diante de controvérsias, mesmo diante de perseguições, não tenha medo de dizer: a tua pertença. Não tenha medo de professar a sua fé. Não tenha medo de ser um homem, de ser uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Não tenha medo de ser mãe. Não tenha medo de cuidar da casa, dos filhos, de trabalhar. Não tenha medo do seu papel dentro da família, dentro da igreja, na liderança de pastorais. Você, mulher, não tenha medo, pois a igreja precisa muito de você. Não tenha medo do seu papel na sociedade, porque todos nós somos iguais e capazes. E o Senhor nos dá esta mesma dignidade. Por isso, abramos o nosso coração às palavras de Jesus e aquilo que Paulo também nos fala na primeira leitura, quando orienta e faz recomendações a Timóteo e a sua comunidade. Ele nos diz, sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de despreendimento, nada trouxemos ao mundo, e assim, nada poderemos levar dele. E olha que interessante aquilo que Paulo diz a Timóteo, não é? Vai chocar o nosso coração. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Será que nós estamos satisfeitos? Tem comida em casa? Tem roupa para vestir? Para que mais do que isso? É o que Paulo diz e recomenda à comunidade de Timóteo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o dinheiro é um grande mal do nosso mundo, é a raiz de todos os problemas. Abramos o nosso coração para que esta palavra nutra a nossa fé, para que esta palavra nos conduza cada vez mais ao caminho de Cristo nosso Senhor. Hoje nós rezamos e pedimos a intercessão destes santos e também que essas santas mulheres sejam inspiração para a nossa vida, para a nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.